Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso assunto de hoje é o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Para falar sobre isso, nós contamos com o advogado Carlos Araújo, um antigo militante político que foi marido da presidente e seu companheiro de lutas no período da ditadura militar. O programa de hoje foi gravado nos estúdios da televisão educativa do Rio Grande do Sul e, por essa razão, não haverá perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, contamos, como sempre, com a participação do jornalista Florestan Fernandes Júnior. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, Carlos Araújo. Boa noite, Paulo. É uma satisfação estar aqui no programa com vocês e estou à disposição. Bem, então vamos começar falando sobre o comício de 1º de maio, onde a presidente falou que ela vai resistir. O senhor que conhece bem a presidente, de muitos anos, de muitos períodos de resistência, o que ela quis dizer com isso? Ela vai resistir realmente, é lutar até o fim contra esse golpe. Ela vai usar todos os seus recursos possíveis para se opor ao golpe. Nós estamos diante disso, de um rompimento, né, democrático, estamos rasgando a Constituição do Brasil e há que se resistir. Resistir durante o golpe, depois do golpe, se for necessário, e até que se restabeleça a democracia no país. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o advogado Carlos Araújo. Carlos Franklin Paixão de Araújo nasceu em 1938, na pequena São Francisco de Paula, cidade da Serra Gaúcha que havia sido fundada apenas 35 anos antes. Dono de um dos grandes escritórios de advocacia de Porto Alegre, foi marido da presidenta Dilma Rousseff, num relacionamento que se prolongou por 25 anos. Juntos, tiveram a filha Paula, procuradora do trabalho, que deu a eles 2 netos, Gabriel, de 5 anos, e Guilherme, nascido em janeiro deste ano. Filho de comunista, já na adolescência, Carlos entrou para a Juventude Comunista. Aos 15 anos, quando o Partido Comunista se encontrava na ilegalidade, ele viajou para Moscou para participar de um congresso de jovens de 131 países. Retornou desencantado com a política dos partidos comunistas e ingressou nas Ligas Camponesas, formadas pelo advogado pernambucano Francisco Julião. Após o golpe de 1964, Araújo foi um dos principais dirigentes da VAR Palmares, organização que participou da resistência armada contra o regime militar. O grupo entrou para a história do período graças ao roubo de $2.500.000 de um cofre que o ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros, mantinha numa mansão da amante no Rio de Janeiro. Carlos Araújo foi preso e torturado pela ditadura militar. Após a democratização, foi eleito 3 vezes deputado estadual do Rio Grande do Sul, sempre pelo PDT de Leonel Brizola, partido ao qual Dilma também era afiliada na época. Articulador importante na política gaúcha no período da democratização, Araújo acompanha com atenção a evolução da crise do governo Dilma. Em entrevista recente, o advogado declarou: para ocorrer um impeachment, tem que ter motivo legal, e não há motivo legal nenhum. Carlos, o Brasil está vivendo uma experiência que já ocorreu em outros 2 países, em Honduras e no Paraguai, destituir um presidente através da judicialização da política. O senhor acha que esse é uma nova forma de se tirar presidentes inconvenientes para o establishment que domina a economia desses países? Eu acredito que sim, porque a forma clássica do golpe militar só justificava-se quando havia a Guerra Fria. Era um golpe sempre anticomunista. Há o perigo vermelho, há o perigo de uma república sindicalista, como no caso do Jango. Como essa questão da Guerra Fria não existe hoje, então não tem como fundamento mais o combate ao comunismo, nem a qualquer semelhança. Hoje se combate, se inventou uma nova retórica, né, que é da incompetência, inventa-se qualquer coisa. Uma falha processual. Então, a essa nova fase, como não tem o apoio militar, como a justiça não é tão confiável como antes, é necessário que tenha um parlamento
dócil, corrupto, como brasileiro, que possa fazer qualquer coisa, qualquer negócio. Veja que o parlamento brasileiro, cerca de 40% do parlamento, os deputados foram eleitos através de dinheiro de um deputado chamado Cunha, que financiou cerca de 200 deputados. Financiou. Então, os deputados estão nas mãos deles. É uma corrupção gigantesca. Então, é essa nova forma que frações da elite encontraram, né, para viabilizar o golpe. E só é possível isso aí, nesse momento, no meu ponto de vista, é porque o capitalismo começou a declinar, começou a entrar no seu crepúsculo. Isso não quer dizer que vai terminar amanhã, pode ser daqui a 500 anos. Mas o que ele tinha que dar de melhor já deu. E uma sociedade, qualquer que seja ela, quando começa a entrar no seu crepúsculo, os primeiros valores que desaparecem são os valores éticos. Então, como os congressos por aí, do Paraguai, Honduras e outros, não tem valor ético nenhum, não tem, domina a hipocrisia, está na safadeza, a desonestidade. Porque nós assistimos aquele espetáculo deprimente da votação na Câmara. Em nome de Deus, em nome da minha mulher, em nome dos meus filhos e meus netos. Só faltou dizer que era em nome das amantes deles também. Sem falar que teve um em nome da tortura, né? Não, exatamente. E ainda tem o elogio à tortura. Quer dizer, então, sabe-se que os parlamentos são frágeis, vamos utilizar os parlamentos. Vamos tentar eternizar os parlamentos também, no futuro. Porque esse caminho é válido, qualquer um agora pode derrubar. Pode derrubar um presidente sem ser parlamentarismo. Ou seja, o presidente não é primeiro-ministro e pode ser derrubado. Pode ter um voto de desconfiança, porque isso, na verdade, é um voto de desconfiança que não é permitido no presidencialismo. Eles trazem essa coisa. Agora, eu acho, só para concluindo, que, de qualquer forma, é um golpe diferente, mas tem uma fração das elites que sempre foi golpista ideologicamente. Isso, qual é o primeiro golpe que deram na era capitalista, considerando o capitalismo como sendo a Revolução de 30? Foi em 32. Tentaram derrubar as ideias de Getúlio do capitalismo mais moderno, né, através de um quartelaço. Um quartelaço, que até hoje chama de revolução. Como chamaram 64 de revolução. 32 e 64 se autodestinaram revolução quando foram uma tentativa de golpe e outro golpe. Depois ocorreu em 45, com Getúlio, ocorreu em 54 de novo com Getúlio, ocorreu em 64 com o Jango. E esse golpe aqui que aplicaram agora, que já ocorreu em Honduras e no Paraguai, foi tentado em vários outros países. De 2000 para cá, na Colômbia, no Equador, no Peru, na própria Venezuela. Foi tentado com o Chávez, lá, né, para derrubar o Chávez. Então, esse golpe está na moda. É um problema meio complicado esse golpe, porque ele não tem apoio internacional. Eu queria interromper um pouquinho, porque é uma questão, para prosseguir nessa discussão, só para dar uma apimentada, colocar uma questão aí, porque esse golpe que a gente está vendo no Brasil, ele tem uma particularidade em relação a vários outros golpes. Tem uma resistência aí, uma resistência que veio anterior a esse golpe, quer dizer, antes da votação do Congresso já existia um movimento social crescente de repúdio ao afastamento de uma presidente sem uma prova de crime, e esse movimento continua, prossegue, né? Qual a perspectiva que o senhor vê para essa resistência? Como é que o senhor vê isso aí? Eu acho que a resistência vai não crescendo. Os movimentos sociais, quando tem um governo progressista, um governo com caráter social, o movimento social normalmente se desarticula um pouco, porque aquele governo atende às suas principais necessidades. Então, agora está se rearticulando, às vezes demora um pouquinho, mas está se rearticulando velozmente e eficientemente. Acho que vai ter uma grande articulação nacional, e essa articulação vai ser mais substancial ainda
quando o Temer começou a aplicar as medidas do seu governo, em relação a tirar direitos trabalhistas, em relação à aposentadoria, em relação a desvincular as verbas da saúde e da educação da Constituição, enfim, quando vier todas essas medidas que estão se vendo aí, que é de um neoliberalismo já superado. Nenhum país do mundo tem mais isso. O Brasil está chegando no neoliberalismo clássico com muito atraso. Você podia falar um pouco do perfil desse governo? Que eu sei que você já falou de um empresário que fala do Paraguai como exemplo. O senhor podia fazer essa análise de um perfil desse governo? Como é que o senhor está vendo isso? Eu vejo esse governo, eu vejo o seguinte, no centro disso aí tudo estão os interesses das eleições de 2018. Se não fosse 2018, não tinha impeachment, não tinha nada. Eu digo até retoricamente, se o Lula morresse hoje, se houvesse a desgraça, parava o impeachment. Porque eles querem impedir a eleição do Lula em 2018. Essa é a questão que está por trás de tudo isso aí. Bem, acho que em 2002, a eleição do Lula, houve uma recomposição de classe, como teve no tempo do Getúlio, que depois foi em tempo do Jango também. Que setores das elites apoiavam um governo que se propunha um capitalismo mais moderno. E esse tipo de aliança esgotou-se agora. Viu-se que não tem mais condições de prosperar nessa conjuntura, ao menos. Então, isso permitiu a unidade de velhos conservadores, né, na base da ideologia, e com interesses políticos e econômicos imediatos. Né? É isso que está ocorrendo no meu Agora, sentido. onde, Carlos, que começou esse processo de distanciamento entre a cúpula do PMDB e a presidenta Dilma Rousseff? Porque eu percebo que já na vitória da reeleição, a Dilma não cita o Michel Temer no seu discurso. Ali já estava sinalizado que a relação entre o governo e o seu principal partido de apoio tinha azedado as relações? Eu acho que havia percepção disso, mas havia um esforço para que isso não ocorresse. Tanto é que a Dilma põe como ministro o principal articulador do Temer, que é o Padilha. Ela chama para o governo para ser, inclusive, seu articulador político. Uma tentativa de prolongar essa aliança. Mas só que ela já estava desgastada. Então, eles tiveram que, para poder se manter, tiveram que partir para a traição. E ou foi uma traição em relação ao governo, né? Porque o governo foi eleito para ficar 4 anos governando. Podia depois romper, a qualquer momento romper e vamos para outra eleição. Então, acho que esgotou-se aquele tipo de aliança, a necessidade de construir um outro tipo. Também acho que um aspecto importante tem que ser analisado é a classe média alta, que saiu para as ruas. Eu vejo que no governo Lula e Dilma, no primeiro governo Dilma, as elites brasileiras, de um modo geral, foram muito beneficiadas. Ganharam muito dinheiro. Mas os trabalhadores também. Mas o povo também. Então, houve um benefício para as camadas superiores e para o trabalhador, para os marginalizados, foi tudo, né? Com Bolsa Família, essa coisa toda. E a classe média alta ficou de fora. Não foi nem beneficiada, nem prejudicada, mas ela se prejudicou, sentiu prejudicada ideologicamente. Por quê? Por vários fatores, mas eu digo 2 principais. Porque ela se julgava dona dos aeroportos e dona da universidade. Aquilo era chão dela. Daqui a pouco o aeroporto está virando uma rodoviária, como eles disseram. E a universidade tem uma porção de gente aqui com mau cheiro. Então ela ficou desesperada, quer recuperar, porque isso é nosso. Isso não é dessa gentinha aí. Então também tem esse fator da classe média alta entrar na luta como ingrediente, né, de apoio. Mas, no fundo, quem dirige isso tudo são sempre os mesmos, desde 1932, é sempre a Fiesp. Na Fiesp tem um núcleo ideológico que sempre está
atenta para um golpe de O senhor, Estado. como preso político, teve até uma experiência pessoal, uma parte desse núcleo da Fiesp. Como é que foi isso? Eu tive uma parte pelo seguinte, porque a Fiesp, como hoje é sabido, tem muitos documentos, veio a público, foi um dos grandes financiadores do DOI-CODE, da repressão, né? Como alguns órgãos de empresa também. E esse financiamento, muitos dos empresários não se contentavam em financiar. Iam lá, assistir a tortura Para conferir diretamente. se o dinheiro estava sendo bem gasto, né? Sim, iam lá, ver como é que estava, se o dinheiro estava sendo bem empregado, se estava torturando direito. Né? E aí nós tivemos o cara do grupo Ultragás, né? O Bolstein, e tivemos também Figueiredo. Você chegou a ver? Sim, dentro da sala com a gente. Foi eu e centenas de torturados. Estava ali ele. Uma coisa sádica. Negócio inacreditável, mas é real. Beira, bom, parece a reprise do nazismo. Né? Isso aí é uma coisa, de certa forma, se compreende quando você vê invadindo o restaurante, tentando agredir o Guido Mantega, agredir o Chico Buarque, agredir o Ciro Gomes, Zé de Abreu. o José de Abreu. Então, esse negócio é uma repetição, mais ou menos, disso. Esse abuso, essa ousadia do Bolsonaro no Congresso em homenagear o que dirigiu toda a tortura no Brasil, que foi o Ustra, foi o dirigente máximo da tortura. Então, essa questão, a Fiesp está sempre atenta a ela. Nós temos que entender isso. A Fiesp, com as suas divergências internas, teve agora aí sindicatos que discordaram da Fiesp, né, dizendo que não apoiavam o impeachment. Agora, isso não parece. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo no mundo hoje é de um capitalismo ligado aos grandes grupos financeiros. Quer dizer, o capitalismo hoje está muito mais na mão dos bancos e do setor de investimento do que da indústria. Né? Não parece que os bancos estão muito mais poderosos do que a própria Fiesp? A Fiesp não perdeu força? Eu acho que financeiramente estão, mas ideológica e politicamente não. Tem uma questão aí que tem que ser analisada, não se pode fechar os olhos. Não se pode fechar os olhos para nada. O Bradesco, o Itaú e o Santander apoiaram a Dilma, foram contra o golpe. O Setúbal declarou isso, mais de uma vez, em entrevistas longas, o Trabuco também, e agora o Santander, recentemente na Folha, se opondo. Por que eu acho isso? Porque eles acham que esse caminho do impeachment sabe como começa e não sabe como termina. Eles querem ganhar dinheiro, de forma mais segura, mais tranquila. A ida do Meirelles, parece que é certo, para o governo Temer, é muito significativa, porque no governo Lula ele foi o principal responsável pelo sucateamento da indústria. As políticas dele. Hoje ainda tem um artigo essa semana do Beluso muito bom sobre isso. Né? E ele vai para terminar como o serviço começou. Ele é um típico representante do capital financeiro internacional. Né? Pode até ter contradições com o capital financeiro nacional. Né? Essa é outra questão. Pode ter uma contradição. Mas acho que, do modo geral, esse golpe assim vem satisfazer os interesses, né, de setores das elites, também industrial, também comercial. Você veja que os manifestos das associações comerciais e também centros de indústria, né, foram gigantescos, e a quantidade incrível a favor do impeachment. Quem se manteve mais distante foi a Confederação Nacional da Indústria. É interessante também observar isso. Então, essa questão aí, acho, tem interesses financeiros? Tem, óbvio, porque o domínio hoje no mundo é do capital financeiro. Tem interesse também do capital mineral, que a gente diz, que lida com minérios, que lida com petróleo, tem também. Eu acho que botar o Serra no Ministério das Relações Exteriores é para acabar com a Petrobras. Ou, no mínimo, com o pré-sal. É o papel que ele vai cumprir. Então, o setor internacional petrolífero tem interesse privado,
Não estou falando lá no Oriente Médio, estou falando nas britânicas, nas americanas. Tem interesse nisso aí, né? Então, eu vejo que tem interesse externo, sobretudo desse capital ligado a minérios, a petróleo, e também alguma coisa ligada ao capital financeiro. Agora, em relação, por exemplo, em 64, no golpe de 64, ocorreu um envolvimento direto, claro, conhecido, documentado, do Estado americano no apoio ao golpe. Inclusive, apoio prometido das Forças Armadas Americanas, o general Vernon Walters veio ali, assessorando o golpe, tudo isso aí e tal e tal. Hoje a gente não vê isso. Hoje, do ponto de vista assim, do capital internacional, desse capital internacional, dos governos, o que a gente vê? Eu acho que vê o seguinte, esse capital internacional dominante é o que quer a democracia nos termos capitalistas, porque esse acha que essa é a melhor forma de prolongar o regime capitalista. Né? Então, hoje, essas forças conservadoras que começam a ter alguma expressão, renascer um pouco, mas continuam minoritárias. Né? O caso da França, da Alemanha, agora na última eleição, o caso da Áustria, elas têm conseguido algum avanço, mas que não consegue ser expressivo. Né? Então, acho que a questão, nos Estados Unidos mesmo, Trump seria... É uma questão interessante, Trump. Né? Imagina os Estados Unidos tivesse a eleição, né, fosse entre o Sanders e o Trump. Né? Veja que coisa interessante, quando é que alguém ia pensar nisso? Mas, mesmo sendo entre a Hillary e o Trump, demonstra bem o que é isso aí. Né? Aí ele tem uma política mais desenvolvimentista, hoje em dia eles têm essa política, querem mercados, querem viver bem com todo mundo, querem ganhar dinheiro. E acho que o caminho melhor é esse, não do ferro, não do antigo caminho do cacete americano, como se chamava, que tinha que tratar os povos, né, à base da porrada. Então vejo que isso é uma nova política, com algumas objeções internas, mas inexpressivas. Acho que a crise geral também, há uma crise, a Europa não consegue sair da crise desde 2008. Está há 7 anos na crise. Os Estados Unidos está ali, sai um pouquinho, volta, sai um pouquinho, vem, vai e vem. Né? Tem a questão fundamental hoje também, que não havia em 64, não havia anteriormente, que chama China. Tem um fator chamado China. Isso. O que fazer com a China? É. Nós precisamos do mercado chinês. Nós estamos botando nosso dinheiro na China, temos grandes investimentos lá. A China é a nossa maior credora. Devemos horrores para a China. Como é que vamos fazer com a China? Dá para fazer de comunismo? Não dá, isso aí não dá mais. Né? Então, por outro lado, como é que fica o Brasil num momento em que os BRICS estavam se fortalecendo, onde o Brasil tinha aberto mercados na África, na Ásia e mesmo na América Central e do Sul? Como é que fica o Brasil a partir da saída da presidenta Dilma Rousseff? Esse ciclo vai entrar em queda livre? Qual a análise que o senhor faz? Eu acho o seguinte, acho que é um perigo. Não digo, talvez não ousem retirar o Brasil do BRICS, porque o BRICS tem dinheiro hoje, tem um banco com capital razoável, né? E tem o domínio da China. Sair do BRICS é provocar a China. E nós sabemos que mesmo eles precisam da China como exportação, mercado de exportação, de consumo. Então, acho muito difícil. Podem eles não estimularem o BRICS. Podem começar a criar uma peninha aqui, outra ali, mas eu acho que sair do BRICS seria um ato muito ousado. Muito ousado. Acho que o Serra está ali, o Serra é homem disso. Se for o ministro das Relações Exteriores, é homem para fazer esse serviço. Porque ele não tem problema nenhum para fazer qualquer tipo de serviço, qualquer bandidagem. Sempre fez, desde criancinha. Né? Como ele diz, desde criancinha eu sabia que ia ser presidente da República. Desde criancinha faz bandidagem. Então é capaz, mas eu acho que é muito ousado arrumar uma confusão com a China e com a Índia, principalmente. Qual bandidagem que o Serra já fez? Como é que é? Qual a bandidagem que ele já fez? O Serra fez bandidagem na saúde. Tem uma bandidagem indireta, vamos dizer assim, para não falar muito. A filha do Serra está na lista do Forbes.
Está na lista do Forbes, saiu agora a lista do Forbes. É uma mulher mais rica do mundo. Sempre trabalhando com ele. Sempre trabalhando com ele. Por que não investigam isso? Está na lista, saiu a lista da Forbes agora. Era a única mulher brasileira na lista do Forbes. Ela não pode ter ganho dinheiro honestamente? Ah, pode. Agora tem que explicar. Essas coisas tem que aqui são inexplicáveis no Brasil, não precisa explicar nada. O Fernando Henrique também devia explicar as fazendas que possui. Como é que o professor universitário daqui a pouco tem toda essa estrutura financeira? Então, essas coisas deviam vir à tona, ser investigadas. Né? Então, com o Serra, a gente sabe que as políticas que ele exerceu no Ministério da Saúde, né, favoreceu os grandes laboratórios. Isso é a coisa de sempre, a coisa clássica que os conservadores fazem no governo. Coisa clássica. Eu não estou dizendo aqui, diretamente, nem indiretamente, que ele roubou, não é isso aí. Ele faz o serviço que corresponde ao que ele pensa, ou seja, favorecer o grande capital, favorecer o capital internacional. Ele sempre pensou, ele prega isso, né? Na sua ideologia. Ele vai para o Ministério das Relações Exteriores por causa disso. Uma questão que se coloca, que se pensa hoje, nessa tentativa de golpe, que não se consumou, né? Está ali, está andando. Quando a gente pensa, por exemplo, em 1964, o Jango foi afastado com 80% de aprovação. Nem se sabia porque esses números só foram divulgados anos depois. Mas era um presidente que gozava de um certo prestígio. O que está acontecendo hoje, inclusive na medida em que cresce a consciência de como está sendo feito o impeachment, é uma recuperação do governo, uma recuperação da presidente. Você acha que isso pode vir a dar, assim, elevar a resistência? É isso que explica um certo inconformismo que se nota hoje com relação ao golpe? Eu acho que esse conformismo tende a desaparecer. O conformismo, né? Tende a desaparecer a tendência cada vez mais é de resistência. Maior e maior condições de resistência. É claro que como o governo estava mal avaliado, né, e isso estava calculado pelo governo. O governo sabia que os 2 primeiros anos tinha que arrumar a casa para começar a sair dessa crise a partir deste ano, do fim deste ano, início do ano que vem, que vai ocorrer. Os sinais já estão dando aí. Né? Talvez não ocorra se eles vierem com a política neoliberal aí, de entrega de tudo, aí fica mais difícil. Mas já estava dentro disso. Quando o Aécio prega o golpe, lá no ano passado ainda, ele prega o golpe porque queria a eleição naquele ano. Quando o governo estava no fundo do poço, o Lula estava fragilizado por causa disso, e não daria tempo, ele achava, para se recuperar. Hoje, já com a nova conjuntura, né, eles têm que eliminar o Lula de 2018. Talvez processem o Lula e inventem de dar uma condenação em primeira e segunda instância, rapidamente, para ele não concorrer em 18. Vão cometer uma bobagem, eu acho. Vão cometer uma bobagem que vão ainda idolatrar mais o Lula. Essas coisas não se resolvem assim. O Lula é muito parecido com o Getúlio Vargas. As conjunturas se alteram, mas não os afetam. Veja que o Lula foi eleito presidente da República no auge do mensalão. No auge do mensalão. Um negócio fantástico. Né? Então, eu vejo que essa hipótese aí, eu vejo que a coisa principal que está aí, continuo, quero ser enfático nisso, é 2018, é o Lula forte para a eleição, está na frente das pesquisas, isso com todo esse bafo está na nuca. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o advogado Carlos Araújo. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o advogado Carlos Araújo. Pois bem, no último bloco, no final, nós estamos falando que a grande questão do impeachment, na verdade, é o Lula. É a questão de como se livrar do Lula. Esse é o problema, né? Agora, se nós tivermos se ocorrer de fato o afastamento da presidente e, por fim, um julgamento de que ela seja condenada, tudo são coisas em aberto, ninguém sabe o futuro, né?
O calendário para 2018, que leva a uma eleição direta em 2018, com Lula podendo se candidatar a presidente, está garantido? Eu acho que garantido não está, por duas razões. Uma, porque eles podem tentar processar o Lula, né, numa lei que eles inventaram, a ficha limpa, foi invenção deles, e que o PT ingenuamente apoiou. Essa coisa de ficha limpa sempre estoura para cima da esquerda. Os conservadores é que roubam mesmo e estoura em cima da esquerda. Até por esse sinal é que falam aí, né? O Brasil é o único país do mundo em que os corruptos lideram passeatas contra a corrupção. Né? Essa coisa meio mais ou menos das fichas limpas. Então, usar a ficha limpa para condenar o Lula rapidamente em primeira e segunda instância e para impedir que ele seja candidato. Acho que é um risco muito forte, eles devem estar examinando isso com muito cuidado, porque pode consagrar mais o Lula, e o Lula, de quem indicar, ganha a eleição. A segunda hipótese que é cogitada hoje é o parlamentarismo. Isso eu não acredito muito pelo seguinte: o parlamentarismo está em crise no mundo inteiro, né? Não está resolvendo problemas na Europa. O parlamentarismo, a experiência brasileira, já mostrou que um plebiscito liquida com ele. Tendo um governo sendo... Basta tipo um plebiscito, né? Exatamente, basta. Então, acho que esse caminho que eles podem tentar, pode ser um tampão, fazer alguma coisa de tampão, de transição, né? Acho que não tem, que as elites brasileiras não têm outro caminho que não seja o presidencialismo. Até por causa do Congresso. Se botar um parlamentarismo, um Congresso corrupto como esse, vai sair muito caro cada votação. Teria que fazer uma reforma política muito séria e muito ampla, né, com voto distrital. Mas aí como é que faz essa reforma política ampla que impede que se eleja um parlamento como esse? É uma questão delicada. Eles não vão fazer. Delicado. Claro que o fim do financiamento privado é um passo importante. Que pode ser recuado também agora. Pode ser recuado. Não, eles vão tentar recuar. Eles vão tentar recuar tudo. Né? O seu Moro aí já anunciou que em dezembro encerra o Lava Jato. Já falou expressamente. Né? É um recuo de muitas coisas. Haverá recuo, né? Umas mais explícitas, outras menos. Né? Então, eu acho que é muito difícil mudar o presidencialismo brasileiro. Porque eles não têm uma alternativa confiável. Não que eles não queiram, eles querem qualquer um, não é que eles adorem o presidencialismo. Não adoram nada, eles adoram o dinheiro deles, adoram estar no poder, ter os seus interesses, né, sendo satisfeitos. Mas não vejo para eles o que possa ser mais confiável do que o parlamentarismo, do que o Fernando Henrique lá dirigindo a nação, né? Daqui a pouco, no sonho deles, um Alckmin, um Serra, né? Mas são presidencialismo, nada mais confiável do que um presidencialismo, desde que seja o presidente deles. Deles, tem que ser deles. Tem que ser deles. Deles. Esse próximo presidente dos outros não está com nada para nós. Não queremos saber disso. Nós queremos um dos nossos. Mas está difícil. Um outro fator muito complicado é que não há unidade entre eles na eleição de 2018. Esse é um dos fatores mais complicados. Quem serão os candidatos? Eu acho que é inevitável o Aécio ser candidato e o Alckmin também. E o Serra, talvez. E o Serra provável pelo PMDB. Se o Serra for pelo PMDB. Né? E aí como é que fica isso aí? E a unidade? Isso aí pode levar, não é incogitável, um segundo turno com Lula e a Marina. Ou um aventureiro. Um aventureiro, mas a questão é que eles não interessam para esse aventureiro, porque eles que criam o aventureiro. Se eles estão no páreo pessoalmente, eles não vão criar um aventureiro. O aventureiro vira problema, né? O aventureiro vira problema, né? O aventureiro vira problema, não vira adversário. Não vai tirar a voto deles. Eles não têm interesse em um aventureiro agora. Eles não têm interesse. Agora, a não ser que fizesse um acordão entre eles e vão botar um aventureiro. Mas é muito difícil. Os interesses ali em jogo são muito grandes, muito profundos. Como é que vai fazer o Alckmin desistir da candidatura dele, nos rolos que ele está metido, tudo em São Paulo? Uma pergunta. Falando, a gente entende esse espírito, essa fração que o senhor fala antidemocrática da Fiesp, poderosa politicamente, ideologicamente, ainda que frágil do ponto de vista social, da repercussão social, dos interesses que ela representa, tudo isso. Então, é uma coisa importante, é uma tradição antidemocrática que existe numa fração da elite brasileira.
Aqui já... Agora, o senhor acha que o lado de cá, o lado do Partido dos Trabalhadores, do Governo dos Trabalhadores, que erros ele cometeu que pode ter encaminhado isso aí, pode ter favorecido o serviço dos inimigos, vamos falar assim? Eu acho que cometeu... Não, eu não estou aqui para fazer análise do PT, claro, né, porque essa é uma questão, não é a principal da conjuntura. Mas acho que no governo o principal erro que ele cometeu foi ter mudado a lei das telecomunicações, a lei da mídia. Não ter mudado, tinha que mudar. Não é possível que o Brasil continue sendo, né, juntamente agora com a Argentina, o único país do mundo em que o cara pode ser proprietário de jornal, televisão, rádio, internet, não sei quantas revistas. Né? Isso não é possível. Nos Estados Unidos não existe isso, na Europa não existe isso. Então, não ter tratado essa questão, eu acho que foi um equívoco do governo. Monopólio da imprensa. O menor da imprensa. Esse é o monopólio, até o oligopólio. Né? E isso criou um problema sério. Agora, tem um argumento que é usado, que enfraquece o que eu acho, um equívoco. É o que diz como é que todo esse oligopólio perdeu 4 eleições. Então, será que ele é tão importante assim? Ele é deprimente, ele é nojento, mas ele não tem sido eficaz eleitoralmente. Perdeu 4 eleições. Mas a gente está vendo que ele é eficaz em situações em que a população está fora. Né? Porque, por exemplo, a gente está vendo um golpe hoje que é articulado, cujo partido político do golpe é a mídia. Não há dúvida. Ou seja, quando o eleitorado está recuado, porque está desconfiado da presidente que elegeu, porque o governo está fraco, aí esse partido da mídia vira determinante. Sim, mas vira determinante para quê? Para fazer um o que está golpe. acontecendo. Não, para eleger um outro. Tá. O Brizola tinha uma expressão muito engraçada. Expressão não, o que ele sustentava sempre, em qualquer debate, é que o povo, ele dizia a ele, o povo sempre tem razão. O povo nunca erra. O povo nunca está errado. Está partido tipo trabalhista, desse tipo aí, é um partido que uma reunião, uma assembleia, é uma confusão geral, porque ninguém respeita muito ninguém. Então, um dia ele está sustentando isso lá, e um gaiato lá, ô, Brizola, para de dizer bobagem. Para de dizer bobagem, como é que o povo nunca erra? Acabou de eleger o Jânio Quadros, como é que nunca erra? Aí o Brizola disse, olha, não errou aí também. Veja o que o povo fez. Olhou assim, quem são os candidatos? Um general aí não está com nada. Embora fosse nacionalista, já é ótimo. Né? E aí, mas o fulano. O que o povo fez das suas sabedorias? Vamos eleger o pior, para ver o que vai dar. Então, no que deu. Digamos que ele forçou o argumento. Agora, o senhor, como brizolista histórico, reconhece que ele forçou o argumento. É verdade, mas é. É uma concepção. E o Brizola hoje, quer se queira ou não, faz falta. Está fazendo muita falta. Né? Você está fazendo muita falta. Você foi um conselheiro da presidenta Dilma durante esses 5 para 6 anos de governo. O que você falou para ela depois daquela noite, daquela tarde de domingo, que o Congresso votou pela continuidade do processo de impeachment? Bem, tem que esclarecer uma coisa, todo mundo diz que eu sou um conselheiro da Dilma. Não é verdade. Eu não sou conselheiro da Dilma. Mas o primeiro amigo... da Dilma é o Lula, é o Jacques Wagner, quem está lá. Mas é o primeiro amigo. Não, eu sou amigo, isso é outra coisa. Mas a nossa amizade passa muito pela nossa relação pessoal, familiar, não necessariamente por uma discussão política. Então, a minha relação com a Dilma, hoje, é menos política do que qualquer outra coisa. Porque política você discute com quem está no cotidiano com você ali. No dia a dia. Política não dá para esperar para amanhã ou para depois da manhã. Então, essa coisa de dizer que ela me consulta e tal, não é verdadeiro. Mas o senhor falou com ela? Não, a gente fala. Então, A gente fala. O que o senhor disse para ela? Como é que ela estava e o que o senhor disse para ela? A Dilma é o seguinte, eu digo as coisas que a gente diz sempre, vamos continuar na peleia e tal, essas coisas que a gente fala. Mas porque, na verdade, era dispensável falar isso. Porque a Dilma tem uma característica dela, que ela cresce no enfrentamento. Isso vocês estão notando aí, ela vai crescendo cada vez mais. Ela é o tipo de personalidade que se alimenta no enfrentamento. Ela se agiganta, vocês vão ver, ela vai se agigantar nesse processo.
né? Então, na verdade, é isso aí, é tocar esse barco. Vamos, né, tentar resistir até onde der. Vamos, né, retomar a caminhada com o movimento social. Vamos estimular isso aí. Acho que, e vamos, ao par disso, tocar a candidatura do Lula, que é um aglutinador. Porque uma coisa também interessante que a gente tem que insistir é que não existe partido ideológico. Não conheço nenhum no mundo, nunca houve. O partido tem um líder que expressa uma ideologia e transmite para o seu partido. Foi assim com Lenin, foi assim com De Gaulle, foi assim com Hitler, foi assim com Roosevelt, foi assim com Lula, com Getúlio. Então, esse líder, ele que aglutina, ele que ilumina, ele que mostra o caminho. Acho que o que se tem que fazer agora como tarefa principal é resistir, fortalecer o movimento social e preparar cada vez mais a eleição do Lula. Eu acho que essas são as nossas missões. Existe uma discussão sobre antecipação de eleições. E o senhor está falando na preservação do calendário eleitoral, mudando o eixo um pouco. Olha, sim, proteger o que temos, né? E eu queria que o senhor comentasse um pouco essas duas coisas, antecipar eleições, a preservação do calendário eleitoral, como é que... Eu acho que essa proposta de eleições esse ano é inviável, totalmente inviável, independente de entrar no conteúdo dela, né? Acho inviável, né? O Lula viu com simpatia, né? Talvez, uma coisa, talvez, eu fico imaginando por quê, talvez para evitar poder ser candidato já antes que tenha os processos que poderão vir, né? Talvez isso. Porque acho que eles não vão, essa força que assume o governo, tem maioria expressiva no Congresso, não vai permitir. O Temer já está falando aí, o Padilha também, que eleição esse ano é golpe. Eles estão devolvendo, né? Devolvendo o argumento, né? Estão devolvendo o argumento. Acho que não prospera, acho que isso aí é impossível, inviável, né? Tem que preparar a eleição para 2018, tem que trabalhar em cima disso, mas, sobretudo, fortalecer o movimento social, que vai levar uma cacetada, que vai levar uma paulada violenta com a legislação, né, do governo Collor. Com as reformas que o governo Temer vem fazer. Do governo Temer. Vai ser uma coisa muito dura. A relação que a presidente Dilma teve com o Michel Temer e com o Padilha, o senhor mesmo conviveu com eles, né, durante 5 anos, frequentavam a sua casa. Foi uma relação que poderia ter sido melhor. Quer dizer, aonde que falhou nessa relação? Quer dizer, sempre havia uma desconfiança um do outro. Aonde que... O senhor não percebeu isso? O senhor conheceu bem o Michel Temer, conheceu bem o Padilha? O que aconteceu ali? Bem, primeiro, o Michel Temer eu não conheci bem, porque a minha relação mais foi com o Padilha, né? Eu acho que quando a Dilma se chama para o governo, o Padilha, que é o homem de maior confiança do Temer, é porque ela já percebia que essa aliança estava se esgotando. Era uma forma de manter a aliança, chamando o principal articulador do vice para ver se satisfazia com isso. E dando vários ministérios, oferecendo vários, aumentando o poder, vamos dizer, do PMDB dentro do governo. Isso já foi feito, né? Mas eu acho que era tarde. Não porque demorou, não porque essa aliança já estava esgotada. As pessoas que escrevem o golpe dizem que o Padilha teve um papel essencial. Ele mapeou as reivindicações do Congresso, quem tinha o quê, e a partir daí ele não foi fazer isso para o governo, foi fazer isso contra o governo. Nada. Ele chegou quando o Padilha é um quadro competente nesse setor aí. Quando ele vai para dentro do Congresso ver como é que está aquilo lá, ele vê que o Congresso é dominado pelo Cunha. Primeira coisa. Segunda coisa, ele me disse, não é como no meu tempo, lá no tempo do Fernando Henrique, que o líder era líder. Hoje ninguém obedece o líder. Só obedece ninguém, o Cunha. Cada deputado é autônomo. Ah, é? Então é muito difícil fazer articulação. Para saber como é que vai ser o dia da votação. Só foi possível isso aí, na verdade, isso aí tudo, por causa do Cunha.
que tem aquele pessoal na mão dele, abaixo de ouro, abaixo de muito dinheiro. Senão o Cunha não sai isso, eles não teriam como se mexer lá dentro. O Cunha viabilizou isso aí. E por isso que é difícil agora mexer no Cunha, Não embora dá ele já pra tenha mexer. feito serviço. Eu acho muito, muito improvável que mexa no Cunha. É? O Cunha só será mexido se vier através do judiciário, eu acho. Eu não vejo como a Câmara de Deputados vai mexer no Cunha. Não vejo como, é impossível. Como é que vai fazer? Não, inclusive, o processo dele não passa nunca na comissão de ética. Não passa nunca, né? Vai se esgotar sem passar. Né? Então, eu acho que isso aí está dentro de um arranjo. Eu acho que também está dentro de um arranjo. Quando o Cunha passa a ser o principal personagem do golpe, né, quando é aplaudido pelo Aécio, o Aécio lá atrás, 6 meses atrás, que ele dizia fora Dilma e fora Temer, ele também dizia fora Cunha, num certo momento. Depois, quando o Cunha começa a vir para o golpe, é que até o seu Aécio tinha faixa na rua, somos todos Cunha. Na primeira manifestação, as faixas dominantes, nas passeatas... Somos todos Cunha? Somos todos Cunha, o seu Aécio Neves, inclusive, com ela. E aí, quando veio o escândalo do Cunha, eles têm que se afastar do Cunha, né, já não vão com essa faixa, é fora Dilma. Aí muda o discurso, impeachment já, fora Dilma. Né? Mas, na prática, se aproxima totalmente do Cunha, concretamente. Porque só quem podia pilotar esse processo tinha força dentro do parlamento para impor era o Cunha. Então, essa aliança, não, é certo que houve essa aliança. Agora, o ex-presidente Fernando Henrique diz que o nosso sistema político também se exauriu, né? Que ele chegou a falar isso para a presidenta Dilma, chegou a falar isso para o Lula num voo, acho que para a posse do Obama, que ele falou que alguma coisa teria que ser feita porque, do jeito que estava caminhando a nossa democracia, a gente teria problemas sérios. Eu me pergunto, porque eu acho que, como jornalista e como repórter de política de muitos anos, eu nunca vi um Congresso com tantos personagens fracos e pouco representativos da sociedade brasileira, né? O que aconteceu nesses 13 anos da esquerda no poder? Por que nós chegamos a esse tipo de Congresso? Eu acho que o erro nosso foi isso, não ter avançado na reforma política, né? E também a dificuldade que tem de se eleger deputados que não ser em cima de muito dinheiro. Então, isso eu acho que um lado aí. Agora, o Fernando Henrique me dizer isso aí que está dizendo, eu acho que isso não é verdade que ele tenha falado da época. Eu nunca vi falar que ele está falando agora. Agora que ele está dizendo isso aí, né? Mas qual é a solução que ele apresenta? Nenhuma. O que ele tinha que estar falando, Fernando Henrique, é como é que ele se transformou num golpista. Num grande golpista, um que se apresentava como democrata. Tem uma entrevista essa semana, do D'Alema, em que é amigo dele. Ele dizia, eu sou amigo do Fernando Henrique. É a coisa mais chocante para mim. Mas os próprios quadros da esquerda são bem mais frágeis e fracos do que foram no passado. Mas o D'Alema também, só voltando, você falou do D'Alema, do antigo Partido Comunista Italiano, os democratas... Foi primeiro-ministro, foi, né? O primeiro-ministro foi amigo do Fernando Henrique, era aquele sempre encontro com o Clinton. Ele se diz decepcionado, é? Ele está dizendo, ele está aqui no Brasil, dizendo isso. Primeiro eu vim aqui entender direito, isso não é impensável o que está acontecendo. Impensável. Lembrou até o protagonismo internacional do Brasil, em que ele disse que o ápice foi o momento que o Lula foi a Teherã. Recordam? Fazer aquela proposta de acordo que o Obama se apropriou depois. Né? Então era um protagonismo muito forte. A Hillary não gostou do... Sim, de forma nenhuma. Então o D'Alema disse, agora estou aqui surpreso, chocado. Aqueles que eram do grupo Fernando Henrique e tal, ele disse, que se apresentavam como sociais-democratas, hoje pregam o golpe. Então o que é que houve? Carlos, eu queria perguntar uma coisa, que talvez você possa nos esclarecer aqui.
Depois dos protestos de 2013, que pararam o país, colocou aquela situação que... né, o governo, a presidente Dilma, anunciou uma proposta de constituinte exclusiva para fazer o quê? A reforma política. As pessoas esquecem isso. Eu acho, não estou aqui para fazer elogio de ninguém, mas é um fato que surgiu uma ideia, constituinte exclusiva, foi anunciada e foi bombardeada, inclusive por Michel Temer. É verdade. Foi um dos primeiros. Eu pergunto assim, porque hoje a gente cobra, e realmente é um problema. O governo não fez a reforma política. Agora, o governo pelo menos tentou. Por que não deu certo? Aonde que bloqueou isso aí? Porque era uma ideia que naquele momento, desculpa, Mas talvez o melhor momento para fazer a reforma política, na minha cabeça... Foi na época do Lula, né? Foi na época do Lula. Em 2013 o povo pedia, as instituições ali, em 2013 você tinha isso aí, estava um pedido universal. E de repente isso é bombardeado de dentro do governo no segundo mandato. Como é que é isso? No primeiro mandato, como é que foi Eu acho que a ideia foi boa, não prosperou, porque o parlamento não aceitou. Não aceitou. O parlamento brasileiro não quer mexer nisso. Mas então foi recusado, porque deram uma cobertura de que era recusada porque ela era antidemocrática, porque ela passava pela Constituição. Retórica. Mas era retórica. Isso é retórica, né? É a mesma coisa do Fernando Henrique agora. Né? Depois que o PSDB hoje, não devemos nos enganar, né? Com Aécio, Alckmin, Fernando Henrique, que era um partido para ser social-democrata. Quando o PT foi assumindo essa faixa aí, ele foi para a direita. Hoje, os principais aliados do PSDB são o DEM e o PPS. O DEM e o PPS. E esse governo Temer, ao menos com o ministério anunciado, vai ser dominado pelo PSDB, DEM e PPS. Chegando à ousadia de anunciar, cogitar ao menos, do Roberto Freire ser ministro da Cultura. Agora, o Carlos... E o julgamento das forças da defesa. Carlos, o que parece também é o seguinte, o PMDB, assumindo o governo, na eventualidade do Temer assumir a presidência, ele passa a ter a máquina do governo federal, que não é pouca e que tem uma força muito grande. Eles detêm hoje muitos governos de Estado e prefeituras no país todo. Não pode haver, ao contrário, o PMDB engolir o PSDB? Olha, eu acho que não. Porque o PMDB é uma federação de interesses estaduais, em que cada estado tem um líder que representa o partido, mas não se comunica com o outro. Então, o Simão aqui, o Luiz Henrique é em Santa Catarina, né, é o Temer em São Paulo, é o Sarney lá, e assim vai. As duas experiências que o PMDB também tinha uma força expressiva, depois da direta já, e com o Quercia em São Paulo, governador, as duas experiências que ele resolveu ir para a candidatura, cristianizaram o doutor Ulisses e o Quercia. O próprio PMDB levou, fazer 1% dos votos, nós fizeram. Então ninguém pode ser candidato pelo PMDB, todo mundo tem medo. Porque não tem como... Cada estado tem os seus interesses, que são muitas vezes divergentes. Então eles se unem, o PMDB se une para no negativo. Vamos derrubar isso aqui, vamos isso aqui, aí eles se unem. Agora, quando tem que construir, vocês vão ver a pauleira que vai ser esse ministério, o que vai vir de crítica, dentro do PMDB, ou dos aliados. Não cabe todo mundo em 35 ministérios. Falando que é reduzido, não vai reduzir nada. Pode até aumentar. Não vai reduzir nada. Já está declarando que não vai. Vai faltar ministério. A frente é muito ampla. Como é que ele vai saciar? Como o Temer vai saciar a sede dos seus aliados, principalmente de última hora? PP, PSD, e principalmente esses, por de última hora, que decidiram o impeachment, né? Decidiram na Câmara. Então, em suma, eu acho que não é novidade um golpe no Brasil. Nós temos que lutar contra, mas saber que não é novidade. O Brasil nunca foi um país muito democrático. Tem uma elite muito conservadora, setores das elites, né? Muito atrasados, capitaneados, o atraso, eu diria, capitaneado pelo Estado de São Paulo. Pelo jornal Estado de São Paulo? A picaretagem... O jornal. A picaretagem,
essa coisa toda pelo Globo. E a extrema-direita pela Folha de São Paulo. Nunca esqueçamos que é o jornal de extrema-direita, que quando o Cláudio Abramo era o redator-chefe, durante 15 anos, em 76, ele era chamado pelos frias lá e anunciam para ele aqui, olha, estamos dizendo para vocês, nós, a partir de amanhã, vamos apoiar o Frota, porque o governo Geisel está infestado de comunista. Era uma imprensa toda, isso deu. E o Cláudio Abramo foi embora, nunca mais botou os pés lá dentro. Apoiou o Frota, a Folha, apoiou o Frota para derrubar o Geisel, porque o Geisel estava com um governo cheio de comunistas. Essa é a Folha de São Paulo. Que tenta adorar a pílula quando bota lá o Jânio de Freitas, bota outro lá, para tentar adorar a pílula. Então, eu vejo com esse quadro. Então, esse quadro não é novo, vem desde 1932, a gente se opõe a ele, vai se opor sempre. Às vezes, a única vez que se opôs com eficiência, mesmo até hoje, com tremenda eficiência, foi quando o Brizola era governador do Rio Grande do Sul, que a gente conseguiu evitar. Você vê uma possibilidade de se repetir um fenômeno como 61? Hoje não, porque não tem nenhum governador que possa assumir isso aí. Tem uma força pública, como tinha o Rio Grande do Sul também, muito politizada. Porque vinha de muitas, ou veio de um passado de muitas lutas. Né? Então, acho muito difícil. Agora, o movimento social agora não está mais organizado do que em 61? Estou perguntando, é uma hipótese. Em 61, o movimento, havia mais movimento social, havia mais organização, mas era mais aparente, eu acho. Tá. Eu acho que as entidades que tinham, né, mesmo dos militares, né, dos sargentos, cabos, soldados, né, e mesmo no campo, as entidades eram mais frágeis. Né? Havia mais movimentação, mais reivindicação, mas eu acho que não tinham centrais sindicais, a luta não tinha avançado ainda, o povo ainda não tinha sentido o gosto de algumas políticas sociais novas. Conhecia as antigas políticas sociais, mas as novas não tinham. Né? Como é que vai se fazer agora se eles reduzirem a Bolsa Família? Ou Minha Casa, Minha Vida? Como é que vai fazer? Quer dizer, você tem uma coisa palpável ali que está sendo atingida. Isso aqui é minha casa, isso aqui é minha vida, aqui está minha comida. Como é que vai fazer? Então, essa eu acho uma diferença. Nós agradecemos o nosso convidado de hoje, Carlos Araújo. Agradecemos também ao jornalista Florestan Fernandes Júnior, especialmente a você que está nos assistindo. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem temos um novo encontro marcado na terça-feira com mais um programa Espaço Público às 11 da noite. Até lá!